Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Nesta quarta-feira, 33ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Peço que os irmãos leiam com atenção o Evangelho e o meditem durante o dia. A minha reflexão será fundamentada no resumo do Evangelho que farei. Jesus está se dirigindo para Jerusalém, onde será entregue às autoridades e em seguida será crucificado. E Jesus nos relata uma parábola de um homem nobre que partiu para um país distante, a fim de ser coroado e depois voltar. Este homem nobre, a tradição vê Jesus, que parte para um país distante, ou seja, Jesus morre na cruz, ressuscita, volta para o Pai e na segunda vinda, no final dos tempos, virá para nos julgar. E este homem chamou 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Lembramos da parábola dos talentos. Então, essas 100 moedas, na verdade, são os tesouros, os dons que Cristo nos deixou assim que ressuscitou antes de subir ao Pai. Ele deixou o Espírito Santo, ele deixou a sua palavra, o Evangelho, ele nos deixou os sacramentos, ele nos deixou a sua Mãe Santíssima, ele nos deixou a capacidade de perdoar, a capacidade de amar. Então, aquilo que é essencial para que nós sejamos felizes. No entanto, ele virá para prestar contas. E nos relata o Evangelho que, quando o homem foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados. O primeiro apareceu muito contente e feliz diante do Senhor e lhe disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. Então esse homem foi diligente, esse homem desenvolveu, promoveu, investiu os dons e recebe um elogio belíssimo. Muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Em seguida, o segundo empregado se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. E aquele homem recebeu um elogio. Nosso Senhor não se importa a quantidade do rendimento, o importante é a dedicação, é o empenho. E aquele homem recebe um prêmio do Senhor, que é o governo de 5 cidades, enquanto que o primeiro recebeu o governo de 10 cidades. E, infelizmente, a catástrofe vem em seguida com o terceiro empregado. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O pecado terrível e nefasto da omissão. Aquele homem não gastou as 100 moedas, pelo contrário, as guardou num lenço. Porém, ele não arriscou. E a vida espiritual é arriscar-se, é lançar-se. Aquele homem tem uma visão distorcida até do próprio Cristo, que era mau. Queridos irmãos e irmãs, é importante que hoje meditemos sobre o pecado da omissão, gravíssimo. O que é a omissão? É aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. É aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Aquele homem não fez mal nenhum. Ele preservou o dinheiro, porém,
pelo fato de não ter feito o bem, ou seja, promovido o dinheiro, entrou num pecado gravíssimo, que é da omissão. Para a lei de Moisés, era suficiente não matar. Para Jesus, precisa ir além. Além de não matar, é importante defender a vida. Você pode dizer, eu nunca matei, mas Jesus vai perguntar, você defendeu a vida? Você ajudou os sem voz e sem vez? Você promoveu a vida e vida em plenitude? Para a lei de Moisés já bastava não roubar. Jesus nos convida a ajudar os necessitados. Por isso, amados irmãos e irmãs, não nos conformemos em não fazer o mal apenas. Esforcemo-nos por fazer o bem. No ato penitencial, nós confessamos 4 pecados: por pensamentos, palavras, atos e omissões. O pecado de omissão é o menos confessado, porém ele é tão grave quanto os outros. Aliás, Padre Antônio Vieira diz que o inferno está muito mais cheio de pecadores omissos do que de pecadores comissos, ou seja, há muito mais pecadores de omissão ou por omissão do que pecadores por ação. O que seria um pecado de omissão? Se eu estiver num carro e perceber que há uma pessoa com frio, um mendigo com frio, e eu poderia ter feito algo por aquela pessoa e não fiz, eu estou cometendo um pecado gravíssimo de omissão. A minha não ação, ou seja, a minha omissão, pode trazer consequências nefastas para aquela pessoa que é minha irmã ou meu irmão. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita não fizeram mal nenhum àquele homem que estava caído. Não foram eles que o violentaram. Porém, o fato de eles não fazerem o bem já foi o mal. Então, eles pecaram gravemente pelo pecado de omissão. Que nós, amados irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor a graça da sensibilidade, para que não sejamos insensíveis ao outro e confessemos, sobretudo, também os nossos pecados de omissão e nos emendemos. A omissão é uma falta de amor. Vou terminar esta pequena reflexão com uma história, na verdade é uma crônica de Otto Lara Rezende, chamada Vista Cansada, na qual ele relata a história de um homem que trabalhou mais ou menos uns 40 anos num prédio. E lá havia um médico que todos os dias dizia bom dia. E o porteiro dizia bom dia. Só que o porteiro teve a desventura de morrer. E o médico desceu do seu apartamento e disse bom dia. Quando ele olha para o posto no qual deveria estar sentado aquele que partira, começou a questionar como seria o seu rosto e o tom da sua voz. Ele tem filhos? Ele tem esposa? De tanto vê-lo não vê, de tanto estar próximo, não me aproximei. E continuou Otto Lara Rezende. Há pais que nunca viram filhos, filhos que nunca viram seus pais. Há mães que nunca viram suas filhas e filhas que nunca viram suas mães. Há irmãos que nunca viram irmãos. E eu acrescento, há padres que nunca viram seus paroquianos e paroquianos que nunca viram seus padres. Isso existe às pampas.
quando o mal terrível da indiferença se instala no nosso coração. Deus nos livre deste pecado terrível da indiferença. Hoje eu acredito que o maior pecado é a insensibilidade para com o pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.